Pela primeira vez na história, um brasileiro vai comandar a Interpol. Nunca isso aconteceu antes. Valdeci Urquiza toma posse hoje como secretário-geral da organização. E é justamente com ele que nós conversamos agora. E já começo agradecendo a gentileza. E nós temos Valdeci Urquiza, que também está com o ministro da Justiça e também está com o diretor-geral da Polícia Federal. Muito obrigada pela gentileza dos senhores aqui conosco. Nós estamos ao vivo na CNN Brasil e eu já repasso a palavra para Eli Jonas Maia, para que ele comece essa entrevista com os senhores autoridades. Por favor, Eli Jonas. Bom dia para você, Pedro Duran também, ministro Lewandowski, diretor Andrei. Peço licença, mas eu tenho que conversar primeiro, começar essa entrevista com o doutor Urquiza, né? Esse feito inédito, eleito, escolhido para comandar essa rede internacional que é a Interpol. Doutor Urquiza, eu quero que o senhor explique para quem está acompanhando a gente, de fato, o que faz a Interpol na prática, porque o senhor já disse que a Interpol não é uma polícia que a gente vê na rua. O que é a Interpol na prática e sobre a difusão vermelha? Já emendo essa pergunta também de foragidos internacionais, porque a gente viu há pouco tempo a questão do 8 de janeiro, que a PF identificou foragidos do Brasil em outros países como a Europa, onde os senhores estão, e também aqui ao lado, na Argentina. Como que funciona esse processo? O que é a Interpol e como que funciona esse processo de inclusão de foragidos na lista de difusão vermelha da Interpol? Doutor, parabéns pela conquista. Obrigado, bom dia Eli Jonas, bom dia Elisa, bom dia Pedro. É uma grande alegria participar do programa com vocês. A Interpol é um organismo internacional que foi criado há 101 anos atrás, uma missão de conectar as polícias de todo o mundo. É uma organização essencial para o trabalho de combate aos crimes transnacionais, aqueles crimes que envolvem mais de um país. E nessa missão ela desenvolve várias atividades diferentes, né? É uma organização que tem a manutenção, a formação de vários bancos de dados, por exemplo, que são necessários para as polícias de todo mundo trocarem informações. A organização promove e coordena também operações policiais internacionais, com a participação de vários países, e trabalha fortemente também na formação e desenvolvimento das polícias em todo o mundo. A difusão vermelha que você perguntou, Eli Jonas, é um desses bancos de dados, hoje são 19, é um dos bancos de dados cujo objetivo é armazenar informações sobre foragidos internacionais. Ou seja, pessoas que têm uma ordem judicial de captura, de prisão, e que possam estar localizados em outro país diferente daquele que emitiu essa ordem de prisão. E através dessa ferramenta os países conseguem trocar essas informações, fazer buscas automáticas dos dados, com cruzamento com bancos de dados locais, com o objetivo de localizar o fugitivo e levá-lo para o país para que ele possa responder aquele crime junto ao Poder Judiciário local. Você pontuou muito bem, a Interpol, como organismo internacional, respeita a soberania de cada um dos seus países membros, então ela não tem uma ingerência na polícia local, é um trabalho sempre de apoio, um trabalho de coordenação. E hoje possui 196 países membros, sendo então um dos maiores organismos internacionais atualmente. Pedro Duran também está conosco aqui nesta conversa, com esse trio aparecendo aqui em tela. A gente já fica cheio de perguntas, né, Pedro? Desejo de fazer tantas perguntas para um entrevistado. Imagina a gente ter aqui as três autoridades à nossa frente. Por favor, Pedro. E eu não vou me arriscar a fazer nenhuma gracinha, porque o ministro Lewandowski está com 2 delegados de calibre, um do lado do outro ali. Rapaz, tu te cuida, hein? então não vou entrar num terreno arenoso. Obrigado pela conversa, vocês três com a CNN. Quero aproveitar uma notícia que a gente deu aqui nesta semana, ministro, que foi a criação de um grupo de trabalho que ainda é um movimento embrionário, mas que pode mudar o paradigma da segurança pública no Brasil. Um grupo de trabalho entre o Ministério da Justiça e também o governo do Rio de Janeiro, espectros políticos opostos, de 2 lados, mas que se juntaram na mesma mesa para poder combater as facções criminosas que vão extrapolando os CEPs e se espalhando não só
pelas fronteiras do Brasil com os países próximos, mas também nesse tráfico transnacional da droga que sai daqui pelos portos, especialmente por Santos, e vai para fora do Brasil, enfim, para os Estados Unidos, Europa, América Central. Minha pergunta é: como vencer as resistências locais para garantir essa integração na segurança pública? E na tua visão, ministro, como que a Interpol pode ajudar o Brasil a combater as facções criminosas brasileiras que estão cada vez mais se aliando a cartéis italianos, mexicanos e invadindo outros países? Bem, muito obrigado pela pergunta. Cumprimento a Elisa, o Eli Jonas e o Pedro. Na verdade, o que nós percebemos é que o crime deixou de ser local. O crime hoje é nacional e até transnacional. Então, para combater o crime, sobretudo a criminalidade organizada, é preciso duas coisas fundamentalmente: a coordenação da ação policial e um sistema de informações robusto e que possa trocar dados de forma muito rápida. Então, este é um aspecto importante do papel da Interpol. A Interpol coordena essas informações que ela capta do mundo todo e direciona para os países interessados nestas informações para o combate ao crime, que pode ser localizado, pode ser transnacional, ou seja, através das várias fronteiras. O que está ocorrendo no Brasil é exatamente isso. Há uma explosão, infelizmente, da criminalidade, que não é só um fenômeno nosso brasileiro, mas ocorre em todo o mundo. O crime organizado tem se fortalecido, tem extravasado os limites da ilegalidade, está indo para a legalidade, já está explorando várias atividades legais e, portanto, é preciso uma perspectiva completamente nova para combater esse fenômeno. A situação do Rio chegou numa situação limite, tanto é que o governador Cláudio Castro acabou pedindo o auxílio da União publicamente. Nós imediatamente acorremos para lá, o auxiliamos, estamos auxiliando naquilo que é possível. O que está ocorrendo hoje no Brasil é que a União está colaborando, sim, com os estados no controle de sua criminalidade, sobretudo aquela que tem uma responsabilidade, que tem uma repercussão para além de suas fronteiras. Mas nós, como todos sabemos, nós estamos propondo uma PEC, uma mudança constitucional, para que o Sistema Único de Segurança Pública, que está hoje dentro de uma lei ordinária, seja constitucionalizado, de maneira que a União possa estabelecer uma política nacional de segurança pública, diretrizes nessa área, essas diretrizes sejam vinculantes para os estados e também para os municípios, quando for o caso. Hoje, a cooperação que existe é bastante intensa, diga-se, ela se dá em bases voluntárias, mas é preciso um planejamento global, assim como a Interpol faz em nível mundial. Muito interessante poder ouvi-los. Eu estou até aqui pensando sobre o número de brasileiros que estão na lista da Interpol. A matéria mais recente que nós temos, que é justamente do Eli Jonas Maia, que muito nos ensina, viu, senhores, sobre esses dados de Polícia Federal, de Justiça. O número é de 88. Até aproveito aqui compartilhando a pergunta com o diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, que também está conosco aqui em tela, se o número se mantém em 88 e mais. Nós estamos aqui, diretor, compartilhando intensamente a eleição nos Estados Unidos. E aí, quando a gente fala de segurança pública e essa conexão internacional, gostaria de ouvir do senhor, porque quando a gente fala do trabalho da Interpol, ela independe de quem está no poder? Ou seja, é uma política, é um modus operandi de Estado ou de governo? Porque por lá pode mudar quem vai estar sentado na cadeira de presidente dos Estados Unidos. Isso altera em algo essa conexão que vocês têm em todo o planeta com a Interpol? Boa tarde, Elisa, Eli Jonas, Pedro. A Polícia Federal, ano passado, criou uma diretoria de cooperação internacional exatamente para fortalecer essa área, porque, pelas razões ditas aqui pelo ministro, de que o crime organizado hoje deixou de ser local e é transnacional. Então, nós temos hoje, só para exemplificar aqui para aqueles que nos acompanham, postos da Polícia Federal em 22 países. Além da presença em organismos multilaterais, a exemplo da Meripol, da Europol e da Interpol. Agora, e eu preciso aqui realçar essa conquista da Polícia Federal, a conquista do Brasil
de termos, pela primeira vez na história, um colega, um policial federal, no mais alto posto da instituição, e um colega da altura e da estatura, do profissionalismo do Dr. Valdeci Urquiza. Isso é motivo de orgulho e de muita alegria para todos nós. Agora, nós somos instituições de Estado, Elisa, e assim nós temos que atuar. E a Interpol também traz no seu bojo esse conceito de não misturar ações de governo com questões de Estado. E essa, inclusive, é uma dos 3 eixos de campanha e de plataforma de gestão do Dr. Urquiza para a Interpol, de ser uma instituição que tenha a sua independência, que seja um órgão técnico e que não se contamine por questões geopolíticas globais. Então, hoje, nós vemos com muito entusiasmo essa chegada de um brasileiro que não vai alterar esse contexto em relação a temas políticos, mas vai sim trazer um outro olhar para a instituição, trazer uma representatividade maior de países que até então não tinham maior espaço na gestão da Interpol e poder, com essa diversidade, esse olhar mais moderno, fazer com que a Polícia Federal, no nosso caso, atue ainda mais intensamente e dê melhores respostas no enfrentamento ao crime organizado transnacional. Eli Jonas? Eu quero aproveitar também, doutor Andrei, doutor Urquiza, com 2 perguntas. O caso das joias do ex-presidente Jair Bolsonaro teve a participação da Interpol, FBI, numa cooperação internacional com os Estados Unidos. O 8 de janeiro com outros países também da Europa e aqui da América do Sul. O caso das Americanas também, que teve a PF atuando, a gente noticiou aqui, também teve Espanha nesse sentido. Na prática, com um delegado brasileiro da PF como chefe da Interpol, essas investigações avançam de alguma forma? Se essas investigações elas são mais ágeis a partir de agora? E se o senhor puder atualizar também a questão dos foragidos na Argentina do 8 de janeiro, por que muitos não entraram na lista da Interpol de foragidos na difusão vermelha? Jonas, de fato a Polícia Federal tem trabalhado em vários casos de repercussão transnacional. Você citou vários casos relevantes aí. Assim como citou o doutor Andrei, a criação da Diretoria de Cooperação Internacional tem por objetivo disponibilizar os diversos instrumentos de cooperação policial internacional para as várias investigações, não apenas da Polícia Federal, mas também de todo o sistema de persecução criminal do Brasil, e aí incluídos também as polícias civis dos estados, os ministérios públicos estaduais e federal. A participação do Brasil no comando da organização é uma participação estratégica. O objetivo nosso é modernizar a organização, tornar ela mais eficiente, tornar uma organização mais próxima de seus países membros, e isso, com certeza, refletirá numa maior eficiência para todo esse sistema de cooperação internacional, não só no Brasil, mas para todos os países que fazem parte da organização. Muito bem, agradeço aqui demais ao ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, conosco aqui em tela e, claro, principalmente fazendo uma reverência que imagino que os senhores vão compreender, a Valdeci Urquiza, que toma posse hoje como secretário-geral da Interpol. Também agradeço a Andrei Rodrigues, diretor-geral da Polícia Federal. Um agradecimento triplo, senhores. Muito obrigada. Obrigado, Elisa. Obrigado, boa tarde. Boa tarde. Obrigada. Pedro Duran, também muito obrigada. Eli Jonas Maia, um agradecimento à distância aqui para você por ter fechado para a gente essa entrevista.